Paz do Senhor, meus amados irmãos, eu estou aqui nesse primeiro dia do ano de 2022 e quero deixar uma palavra nessa oportunidade para a sua vida. Este ano, meus irmãos, de 2022, eu creio que vai ser um ano crucial para nós como igreja. Vai ser um ano de muitos desafios, um divisor de águas para todos nós. Eu creio que é um ano que será de muitas divergências de pensamentos, seja eles políticos ou de cunho religiosos. Também será um ano de muita divisão de ideologia. Irmãos, tudo o que o diabo quer é nos enfraquecer como igreja, como indivíduo. E ele consegue isso quando nos divide, quando tenta nos separar. Então eu quero convocar você, amado irmão, amada irmã, que você se levante. Que você se levante como um soldado guerreiro que Deus chama para se levantar neste ano e lutar a luta da unidade. Isso mesmo, irmão. União. Que nada venha nos separar como igreja. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que nada venha nos separar. Que você não ame nenhuma ideologia política ou partidária mais do que o seu Deus. Não seja um defensor de ideologias humanas perecíveis. Seja antes, irmãos, um defensor, um apologeta da sua fé. Muito cuidado para que nas suas conversas do dia a dia você venha falar mais do seu time de futebol do que do seu Deus, do que da sua fé. O nosso Jesus, na oração sacerdotal, em João capítulo 17, versículo 17 do seu Evangelho, diz assim: quando eles forem um, o mundo saberá que o Senhor me enviou. Quando eles forem um, o mundo saberá que o Senhor me enviou. Jesus aqui está dizendo, meus irmãos, que o mundo saberá que Ele é o Messias enviado pelo Pai, que Ele é a salvação. O mundo saberá disso quando nós nos unirmos e sermos um. Eu não quero trazer aqui, irmãos, a ideia de um ecumenismo cristão, essa ideologia que prega reunir todas as igrejas, denominações, instituição em uma só. Não. Cada uma tem seus costumes, suas crenças, os seus dogmas, a sua história. Mas aqui eu quero dizer que maior é o que nos une do que aquilo que nos separa. Que nesse ano de 2022 venhamos se levantar a favor da unidade, se levantar com ousadia, irmãos, contra todo tipo de competição, contra todo tipo de sentimento que possa tentar gerar uma rivalidade entre nós, irmãos em Cristo Jesus. Tenho certeza que o que Deus quer é nos unir, que nós venhamos se levantar contra todo tipo de desejo de superioridade. O apóstolo Paulo diz que nós devemos considerar o próximo superior a nós mesmos. Jesus disse: vocês são meus discípulos, o meu mandamento é este: ame uns aos outros. Quero falar, irmãos, que nós como igreja nesse ano precisamos voltar à essência. Sabe quando você vai voltando para encontrar um caminho que você um dia perdeu e você precisa voltar para retornar àquela trajetória? Assim também precisamos voltar à essência para encontrar o motivo central, irmão, a mola mestre da nossa identidade como igreja. Igreja é o ajuntamento dos discípulos de Jesus, chamados para fora. Igreja é um ajuntamento de homens, mulheres, que estão dizendo: nós seguimos a Cristo. Ser igreja, meus irmãos, é esse grupo de pessoas que está dizendo ao mundo: eu quero ser como Jesus. E se a gente voltar lá na essência, lá no DNA da nossa fé, do que é ser igreja, nós vamos compreender que estamos buscando ser semelhante com Cristo. Então, meu irmão, comece esse ano colocando em seu coração separar um tempo para ler a Bíblia Sagrada. A Bíblia, meus irmãos, não é qualquer livro, mas é um livro da história dos relatos
que traz a descrição de quem é Cristo, aquele que eu e você precisamos cada dia mais ser parecidos. Nós precisamos olhar para a Bíblia e falar: se Jesus é manso, então eu quero ser manso. Se Ele é humilde, eu quero ser humilde. Ele é o que serve, então eu quero servir também. Se Ele se entregou naquela cruz por amor, para que outros vivessem, então eu quero ser aquele que vai se entregar por essa causa também. Meus irmãos, o Brasil precisa conhecer a igreja. Eu não digo aqui uma placa denominacional, mas a igreja do Senhor Jesus. O ajuntamento, o exército que se parece com Cristo. Sabe, meus irmãos, nós somos aqueles que pregam a boa notícia do Evangelho. E Evangelho é isso, boa notícia. E qual é essa boa notícia? A boa notícia, meus irmãos, é essa: Deus enviou seu Filho para morrer por nós, para nos salvar, para nos dar acesso de volta ao Pai. E ainda mais do que isso, Ele veio para dizer: vocês podem, vocês conseguem ser semelhante a mim. Eu vos dou o Espírito Santo, o outro Consolador. Jesus está dizendo: faça as mesmas obras que eu faço. Meus irmãos, nós podemos ser como Ele. Nesse momento, em seus sofrimentos, em sua missão, sendo perseguido como igreja, passar por aflições como Ele passou. Só que Ele também prometeu: vocês também serão como eu na ressurreição. Assim como ao terceiro dia Ele ressuscitou, nós também teremos um corpo glorificado, irmão, na vida eterna. Mas agora é hora, irmão, de ser como Ele em seu ministério, em ser como Ele passando por toda parte, amando, servindo, pregando o reino de Deus, irmãos. Chegou a hora de nós assumirmos a nossa identidade de igreja, de ser como Cristo em 2022. Você tem uma luta e você tem uma lista de metas, e coloca nessa lista de metas: tenho um primeiro tópico que é o principal. Eu quero ser parecido com Jesus. Já pega e anota a carta aos Gálatas, no capítulo 5, é aquela descrição do fruto do Espírito, e fala: eu quero ser isso aqui, irmão. Eu quero ser um desses aspectos aqui. Eu quero ser mais manso, mais bondoso, mais benigno, mais amável. Eu quero ser mais gentil, eu quero ter mais domínio próprio. Cada um daqueles 9 aspectos ali. Irmãos, que nesse ano você venha aprender tudo isso, porque o que importa para nós como igreja é ser semelhante a Cristo. E tenho certeza que quando terminar o ano de 2022, você vai dizer: valeu a pena, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Muitas pessoas, irmãos, começam o ano querendo fazer sacrifícios, mas Deus não é como o Deus pagão que o mundo prega, que você tem que fazer oferendas para Ele te abençoar. Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Ele te ama não por aquilo que você possa dar a Ele, mas quando Ele te ver guardando a palavra, praticando e sendo semelhante a Jesus, crescendo em graça, em conhecimento, aí sim Ele te ama de verdade, Ele tem prazer em você. Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua doce presença através de Jesus, o Teu Filho. Senhor, nós queremos Te pedir no início deste ano que o Senhor venha nos ensinar a ser parecidos com Jesus. Que possamos, Senhor, estender as mãos ao necessitado, que nós possamos ter um coração para ajudar a quem precisa. Que em nós, meu Pai, não haja um desejo de julgamentos para com as pessoas e por causa das diferenças, Senhor. Sim, meu Pai, a Tua palavra diz que com a medida que nós medirmos, irão medir a nós também. Oh, Espírito Santo de Deus, venha ser o nosso supremo professor. Nos ensine, Espírito Santo, a ser parecidos com Jesus. Nos ensine, Pai, a ter um coração puro, um coração reto, Senhor. Nos ensine, meu Deus, a interceder. Nos ensine a orar como convém, Espírito Santo.
Nos ensine a interceder pelas pessoas, Senhor, pelos nossos irmãos e amigos, meu Pai. Nos ensine, Senhor, a ser verdadeiro, a tratar as pessoas com amor, com paz, com justiça, meu Deus, para com todos, meu Deus. Nos ajude, Senhor, a ler a Tua palavra, meu Pai, a Tua Bíblia Sagrada. Nos ajude, meu Pai, a estudar a palavra, Senhor. Meu Pai, nós te pedimos, nos desperte, Senhor, este ano, sim, meu Pai, para jejuar, para os propósitos, Senhor, que o Espírito Santo tem colocado em nosso coração. Nos desperte, Senhor, para orar todos os dias, antes de ir trabalhar, ao acordar, Senhor, antes de dormir, meu Pai. Que nós venhamos buscar a Tua face e ter um tempo reservado, meu Deus, para Ti. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Nós te pedimos, Senhor, de um ano de 2022, meu Pai, abençoado. Que eu, a minha casa, os meus irmãos estejam guardados no esconderijo do Altíssimo, meu Pai. Que a sombra do Onipotente venha nos cobrir, nos abençoe, nos dando saúde, o fôlego do homem para vai nós, para cima, filhos, e para que o fôlego casa. dos animais Em nome de vai Jesus, para baixo da terra. Nós te pedimos, suplicamos assim e agradecemos que tenho visto pelo Teu amor. que não há coisa Amém. melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras. Você possa compartilhar porque esse essa vídeo, é a manda sua para porção. todo mundo aí, para todos Pois os quem o grupos, fará voltar para que ver juntos o nós que possamos será abençoar o maior depois número de dele? pessoas. Que Deus abençoe você. Eclesiastes, Não se esqueça, você capítulo é uma 4. cópia de Jesus. Um abraço.